Olá a todos. Hoje vamos começar aqui uma apresentação dos cursos de administração, ciências contábeis, gestão financeira e gestão de recursos humanos. Todos da Fundação Santo André. Vou só aguardar aqui a apresentação ficar disponível. Acho que agora já é visível para todos vocês. Antes e primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mariana, eu sou professora da Fundação Santo André e coordenadora destes cursos, de toda esta área aí de cursos que integra uma das faculdades da Fundação Santo André. Quero desejar mais uma vez a todos as boas-vindas e falar um pouquinho dessa instituição tão séria, tão dedicada, que é a Fundação Santo André, à formação de seus alunos. É uma instituição tradicional do Grande ABC, com quase 60 anos aí de fundação. Estamos vendo aí a nossa entrada aí na imagem. Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de passar ou de conhecer a Fundação. Então, trazendo um pouquinho aqui para vocês do que é a Fundação Santo André. É uma instituição que oferece mais de 30 cursos, está aí sediada em um local de bastante fácil acesso e recentemente obteve de avaliação geral para seu recadastramento e recredenciamento institucional a nota máxima dos avaliadores do Ministério da Educação. O MEC atribuiu, então, para a nossa instituição o conceito 5, que nos torna bastante orgulhosos dos nossos resultados e muito felizes por poder compartilhar isso com vocês. As inscrições para os nossos cursos estão abertas, mas eu volto a falar disso daqui a pouco. Quero falar um pouco aqui sobre cada um dos cursos, especialmente aqui esses da minha coordenação, e combinar com vocês que estão aí nos assistindo, por favor, participem ao longo de toda a minha exposição. Não esperem terminar, podem ou me interromper por áudio ou mandar uma mensagem aqui no chat e vamos conversando a respeito, ok? Vamos seguir adiante, que o nosso início aqui, a nossa jornada é sobre ciências contábeis. E, como vocês já puderam ver aqui, quero falar para vocês que estamos, neste momento, voltando a uma coisa que, puxa, contabilidade parece ser algo recente, né? Essa questão de vários cálculos, planilhas, indicadores que mostram aí a saúde das operações de qualquer empresa, de qualquer órgão público, ONG, mas não. Contabilidade é uma das ciências sociais aplicadas mais antigas que a humanidade já produziu. Estou falando de algo milenar. Vejam aí, não é brincadeira quando a gente coloca um ábaco, pena ou vários e vários rolos e blocos de papel registrando as movimentações de comércio e de dívidas e de uma série de outras relações que as pessoas, os países, os reinos estabelecem entre si há milênios. A contabilidade é quase tão antiga quanto o papel moeda, pessoal. Precisou inventar ele primeiro, logicamente, mas no instante seguinte percebeu-se a necessidade de haver controles, de haver acompanhamento do que se ganha, do que se gasta, do que se perde, do quanto será cobrado a mais por uma determinada situação, lote de produtos, a custódia de riquezas. Isso faz da contabilidade algo tão presente nas nossas vidas quanto a presença da moeda. Ainda bem
a atividade se modernizou profundamente ao longo do século XIX. A gente já percebe uma mudança muito sensível por conta dos movimentos da Revolução Industrial. No século XX, então, conseguimos movimentar e acelerar a produção de conhecimento e a ação prática em relação à contabilidade, seja no boa e velha calculadorazinha, como vemos aí na imagem, ou o que mais acontece hoje pela automatização de uma série de processos ligados à contabilidade. Porém, o fator humano, o decisor humano, continua sendo primordial e, ao menos do meu ponto de vista, o profissional que estuda contabilidade não perderá a sua relevância, muito pelo contrário, se tornará tão imprescindível quanto sempre foi, apenas terá que atuar de modo diferente. É comum que profissionais de contabilidade façam atuação como analistas, especialistas de algum tema ou generalistas no âmbito da contabilidade, possam fazer uso desses conhecimentos como auditores, ou seja, pessoas que visitam outras organizações, outras empresas, outros serviços públicos que temos por aí, para verificar se as movimentações contábeis, os lançamentos, os registros e os cuidados estão ou não dentro da legislação. Uma outra possibilidade de atuação como auditor é o auditor interno. Esse até que a gente espera que tenha um rigor ainda maior do que o auditor externo, porque se internamente cumprimos os nossos compromissos com verdade, com rigor na aplicação das regras legais, dificilmente uma empresa nesse cenário teria dificuldades com fiscalizações, buscas e outras situações também legalmente previstas. Ou seja, só como analista e auditor a gente já tem um grande mundo, uma grande área de trabalho para quem quer estudar ou conhecer mais sobre as ciências contábeis. É possível, sim, que o formado em contabilidade, o profissional de contabilidade, ele atue como consultor, também interno e externo, pode abrir o seu próprio escritório contábil, ou seja, já sai com condições aí para empreender neste ramo. Uma das funções, às vezes, mais visadas e mais desejadas para quem atua na área de contabilidade é a questão da direção ou mesmo do controller, função tão famosa na área de contábeis. Vejam, o controller, ele se diferencia de um gestor financeiro, pode ser que um diretor financeiro tenha atribuições diferentes desse controller pelo seguinte: o controller ele tem um foco em olhar muito mais as questões de o que eu estou fazendo para preservar essa instituição e ela continuar dando retorno, seja para o sócio proprietário, para o dono único ou até mesmo para o corpo de acionistas dessa empresa. Já o diretor financeiro verá de uma forma mais abrangente ainda o seu famoso CFO, o Chief Financial Officer. Ele olhará as questões do controle, mas a estratégia para a sustentabilidade da empresa, ou seja, a sua sustentação ao longo do tempo. Eu vejo aqui que o Gabriel pergunta como é o mercado para auditores. É possível ser auditor e perito ao mesmo tempo? Vamos por partes. O mercado para auditores tem sempre bastante espaço, porque há sempre demanda. O que acontece é que a atuação do auditor está cada vez mais ampla, ainda mais nesta situação que a pandemia trouxe de home office, atendimentos remotos, comunicação por vídeo, como essa que estamos fazendo agora.
Isso faz do trabalho de auditoria e consultoria algo muito mais ágil e muito mais versátil do que tínhamos antes. A depender de como o profissional da contabilidade atua, ele talvez possa ter formação para atuar como auditor, formação para atuar como perito, mas pelas questões éticas, uma atuação simultânea muitas vezes não é possível. Mas por quê? Porque há conflito de interesses. Nunca podemos auditar aquilo que nós mesmos somos produtores de resultados, responsáveis pela execução da atividade. Sempre o terceiro deve auditar aquilo que fazemos. E não é diferente nos assuntos ligados à contabilidade. A depender da atuação, se a pessoa for um empreendedor e tiver todas essas formações necessárias, ela pode, para uma empresa, realizar uma auditoria e para outra empresa de outro segmento que não evidencie qualquer tipo de conflito de interesses, para esta outra organização, essa pessoa pode sim atuar como perito. Eu espero ter respondido sua dúvida. Se ainda persiste, por favor, me conte, tá, Gabriel? E, claro, os profissionais de contabilidade, nada impede que eles possam atuar como educadores, tanto educadores financeiros, educadores e pesquisadores acadêmicos em instituições de ensino, como a nossa. Temos diversos profissionais mestres e doutores e com experiência de mercado lecionando aqui no nosso curso. E todo esse cenário aqui de atuação dos profissionais da contabilidade, pessoal, ele passa por uma série de desafios. Não existe uma área de conhecimento que não passe por mudanças, por pontos desafiantes, por pontos do que tiram as pessoas e os profissionais do ritmo acalmo, do ritmo conhecido com o qual estão habituados. Na contabilidade, um dos principais desafios deste profissional formado é manter-se atualizado, em especial com relação à legislação. Nós vivemos no país que tem uma das mais complexas legislações tributárias e fiscais do mundo. Esta complexidade vem de diversas volatilidades que acontecem nas questões legais federais, estaduais e municipais, vem da riqueza de possibilidades, tanto para tributar como para taxar cada tipo de produto ou serviço ou realização que uma empresa produz. Então, saber bastante, entender e movimentar-se rapidamente diante destas mudanças é uma das principais uma das principais situações que o profissional de contabilidade vai ter que sempre ir, não digo atrás, mas se movimentar muito para manter-se em dia. Eu resumi como contabilidade 4.0 o conjunto de desafios que as tecnologias surgidas nos últimos 10, 15 anos têm apresentado para estes profissionais. Eu falo aqui de tecnologias como inteligência artificial, machine learning, por exemplo. Diversas ações repetitivas de cálculo, de produção de relatórios, elas estão cada vez mais automatizadas para justamente produzir agilidade para as organizações. Aí vocês vão talvez se perguntar, mas se a máquina produz todo esse raciocínio, o que faz o profissional de contabilidade diante disso? Horas. Ele é o grande suporte para que seus parceiros de tecnologia de informação saibam como ajustar estes sistemas, como atualizá-los diante de mudanças na legislação, por exemplo. Mais ainda,
o profissional de contabilidade ele deve, diante dessas tecnologias, tornar-se cada vez mais proficiente em análises. Nós ainda não temos tecnologia suficiente para análises finas, ricas, voltadas a mostrar o quão sustentável ou não está um negócio. Isto é de suma importância para as decisões de qualquer empreendimento humano. Então, deslocar-se disso, manter-se afastado desses conhecimentos tecnológicos é algo que não cabe, não tem a menor chance de sucesso para o profissional da contabilidade. E um desafio número 3 que eu ponho aqui é a clareza na comunicação. Todo ser humano tem, sim, uma necessidade de se tornar cada vez mais proficiente em se comunicar melhor, ser mais claro, empático, ético e rápido na mensagem que transmite. Mas vejam vocês, a contabilidade tem um extra nestes desafios. As terminologias utilizadas, os famosos jargões, não são do conhecimento comum de quem não é da área da contabilidade. E o profissional da contabilidade deve, sim, ser capaz de se fazer claro, rápido e transmitir confiança aos seus interlocutores. E esses são os 3 principais desafios da área de contabilidade para os quais os cursos da Fundação Santo André estão bastante adaptados. Nossos cursos duram 8 semestres, ou seja, 4 anos, para o bacharelado em Ciências Contábeis. É um curso que requer que os alunos façam atividades complementares à sua formação, diversos outros estudos e ações que tornam a formação desse estudante cada vez mais rica. É um curso que exige a realização de estágio a partir do 5º semestre e um trabalho de conclusão ao longo dos últimos semestres de seus estudos. Nossos cursos estão plenamente alinhados com as diretrizes nacionais, ou seja, estão alinhados com aquilo que se espera do melhor de um profissional de contabilidade e para sua formação. Há uma série de disciplinas que fazem os estudantes terem uma visão bastante abrangente, a qual eu chamo de sistêmica. Você vai olhar tudo como uma relação, como se fosse um nosso organismo. Se alguma parte nossa, do nosso corpo, não está plenamente sadia, teremos alguma dificuldade. O mesmo vale para as organizações. Se o profissional da contabilidade consegue olhar a organização como todo e também as suas responsabilidades como profissional, vai ficar muito mais interessante, inteligente e desejável o perfil profissional deste estudante. A ideia também é desenvolver vocês nessa vasta terminologia e riquezas de conhecimento que são exigidos na produção de relatórios contábeis, pareceres, formação de perícias técnicas, sempre respeitando preceitos éticos e preceitos legais. Aquela ideia de vamos torcer o número para o número falar o que a gente quer, justamente o oposto. Quanto mais próximo da realidade o contador puder trazer essa visão para a pessoa para quem ele presta serviço, mais próximo da verdade e também da boa tomada de decisão este profissional estará. E é isso que mais desejam as empresas na parte do profissional de contabilidade. Logo, esse profissional não vai ser uma ilha. Os nossos cursos vão precisar, e já o fazem, uma série de contribuições para as questões de liderança de equipes e desenvolvimento delas. Também desenvolvimento do próprio profissional, que será capacitado para desenvolver do zero, analisar, melhorar sistemas de informação contábil vigentes, ou começar do zero para uma empresa que não tem um sistema de controle contábil adequado.
Bem-vinda a professora Marina. A professora Marina está aqui conosco. Ela é nossa professora da área de publicidade e propaganda, mas somos parceiras aí nas coordenações dos cursos da Fundação. Muito bem-vinda, Marina. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês. Peço perdão pelo breve atraso, mas hoje eu tive um dia bem pesado. Vim apenas desejar boa sorte à minha colega Mariana, desejar que tudo corra muito bem para ela nessa nova jornada. E também estou muito interessada em saber como é que esses cursos se configuram, já que os meus não são exatamente esses, são marketing e publicidade e propaganda. Então, vou prestar bastante atenção aqui nesse webinar. Boa sorte, Mariana. Muito obrigada, Marina. Muito bem. E sobre ciências contábeis, pessoal, era essa mensagem que eu queria transmitir. Fiquem à vontade para abrir o áudio ou mandar chat a respeito. Se havendo alguma dúvida, seja agora ou daqui a pouco, podem me interromper à vontade, ok? É um curso, Ciências Contábeis, só como curiosidade para finalizar esse tópico, é um dos cursos mais antigos da Fundação Santo André. É uma grande tradição aqui da casa oferecê-lo, tem bastante aderência e aceitação aí das empresas, não apenas do Grande ABC, mas de diversos lugares aqui do Brasil. Pois muito bem. Vou prosseguir para o próximo, que eu observei aqui que o chat está quietinho, mas, por favor, interajam com a gente. Vamos lá falar um pouco do curso de administração. Eu sou suspeita para falar, pois sou administradora de empresas, é um dos cursos que mais me chamou a atenção na minha carreira, apesar de eu ter franca admiração por todos os cursos que vamos conversar aqui neste webinar, pessoal. A administração, ela é um pouco mais jovem do que a contabilidade, em se resgatarmos aí a história da administração. Movimentos são antigos, mas não tão antigos como o da contabilidade, como organizações militares e organizações como a igreja, pautaram muito dos alicerces que hoje compõem a administração de empresas. Da igreja vieram muitos princípios até que nasceram junto com a contabilidade. Das organizações militares vieram diversos conceitos, como estratégia e hierarquia. Quem responde para quem? Qual seria a nossa cadeia de comando? Estes conhecimentos, no momento da Revolução Industrial, começaram a se fazer presente com mais força em organizações como as indústrias, como comércios. Foi ficando cada vez mais necessário não apenas olhar o que está entrando ou o que está saindo de dinheiro, mas também como fazer as nossas atividades industriais, comerciais, serem mais efetivas. A produtividade, como fazer ela ser mais rica, mais proveitosa, trazendo inicialmente mais retorno para o proprietário desses negócios. O tempo, como indica aí o gráfico e as engrenagens desta tela, pessoal, não deixou os administradores ficarem focados apenas nesses temas. Os administradores começaram a se chamar como tal finalzinho do século XIX, início do século XX. Nós já estávamos aí, já tínhamos passado até por um segundo momento de revolução industrial com novos maquinários, a adesão e a introdução das linhas de produção, os conhecimentos de administração clássica aí do Taylor, do Henri Fayol, do Ford, do casal Gilbert e de tantos outros teóricos aí já nesse início de século XX. E se na contabilidade tudo acelerou nesta última centena de anos, na administração não foi diferente.
experimentos começaram a ser feitos já no século XX, vendo que negócios não são apenas em prol de dinheiro, muito pelo contrário, negócios dependem muito de pessoas para o seu sucesso. E eu falo aqui de empresas, falo de organismos públicos, falo até de entidades do famoso terceiro setor, ou seja, aquelas que não visam lucro e agem em prol de uma determinada causa. A administração, como conhecemos hoje, tem muita influência deste autor aí que está no cantinho superior direito da tela, o Peter Drucker, e de tantos outros pensadores, como Elton Mayo e seu experimento de Hawthorne, e não podia ser diferente com os avanços da robótica, fortemente iniciados aí a partir dos anos 70 e 80, com a internet chegando forte nos anos 90 e início deste século, e com toda a revolução industrial atual, que envolve uma série de conhecimentos sobre inteligência artificial, machine learning, cloud computing, entre outros temas, a administração está aí se mostrando bastante dinâmica. Por mais incrível que o trabalho de Belmiro Siqueira, que é o patrono da administração aqui no Brasil, por mais incrível que tenha sido, e convido vocês a irem na Wikipédia ou no Google ou onde vocês digitarem o nome dele para descobrir como ele contribuiu muito para a administração de empresas no Brasil. Aposto que nem ele tinha a ideia de que chegaríamos onde chegamos com este alto aporte de tecnologia no nosso dia a dia. E não seria diferente para os administradores. Diante desse cenário tão ágil e tão rico em informações, tecnologia e foco em pessoas, o administrador de empresas pode atuar em muitos setores. Ah, professora, mas os contadores podem? Podem, mas há uma diferença grande. A administração é uma ciência social aplicada muito versátil. É possível para quem se forma em administração de empresas atuar nesses negócios que estão aqui do lado mais claro da tela e em diferentes áreas de cada um desses negócios. A formação do administrador é monotadamente generalista e precisa ser, para que seja um profissional versátil, é necessário que as competências ensinadas sejam as mais variadas possíveis. Vocês vão encontrar hoje no mercado mais de 1 milhão de administradores formados, mas não necessariamente estão preparados para essa agilidade e versatilidade que é exigida por quem quer atuar como administrador de uma organização. E eu falo organização mesmo, não falo apenas em empresas, porque os conhecimentos em administração, assim como os demais cursos deste webinar, esses conhecimentos valem para muitos setores. A administração se destaca porque ela já nasceu versátil desta forma. Dá até para tu encarar negócios próprios e muito bem desafiantes, uma vez que você tem essa formação em administração. Você pode, antes de falar dos desafios, dá para ser consultor? Dá. Dá para ser empreendedor? Dá. Analista? Dá para ser um especialista de uma das diversas áreas? Certamente. Mas ignorando os acontecimentos tecnológicos e novos conhecimentos que se apresentam necessários, este administrador terá um problema. É um dos desafios da área de administração atuar multiplamente, como ilustra aí a imagem desta tela, pessoal. Há uma necessidade do administrador se renovar e aprender sempre. Esta postura de aprendizado contínuo é fundamental para que o administrador se mantenha relevante no mercado de trabalho, para que ele possa, se desejar empreender, saber quais são os melhores caminhos para gerar valor nos modelos de negócio que ele vier a construir para os seus clientes.
há uma necessidade dele se aperfeiçoar não apenas tecnicamente, mas também comportamentalmente. O administrador é, por excelência, um líder. E, ainda que ele não ocupe posição formal ali na carteira de trabalho dele como uma liderança, ele pode sim exercer essa competência, assim como exercer boa comunicação e técnicas de negociação, que são fundamentais para equilibrar tantos assuntos simultâneos. Outro desafio para o administrador está nessas 3 letrinhas que eu coloquei nesse terceiro item da tela, pessoal. O ESG, em bom português, os aspectos ambientais, sociais e de governança. Quando falamos em sustentabilidade de negócios ou de organizações, faz tempo já que não se fala apenas em torná-los rentáveis, torná-los minimamente lucrativos para recompensar o empresário, o proprietário e também as suas equipes. Já não basta mais. Há uma necessidade forte de governança, que é o G aí desta sigla. Governança, professora, horas, capacidade de mostrar que aquele negócio não lucrou apenas naquele ano, cujo lançamento estourou e fez um grande sucesso. Não, há uma necessidade de cumprir regras, leis, respeito às pessoas envolvidas. Isso está muito envolvido no G do ESG. Qual é o impacto desta empresa na sociedade? Ela se interessa em desenvolver a diversidade no seu local de trabalho? Esse é um dos aspectos do S aí, do fator social. E impossível deixar de lado as questões ambientais. Falo mesmo de preservação e conservação dos nossos recursos, falo de melhorias em emissão de carbono, redução de qualquer tipo de emissão poluente ou detratora do ambiente que vivemos. Às vezes nós, como pessoas, esquecemos que fazemos parte deste planeta e que cuidar dele é fundamental para que a gente possa se desenvolver, os nossos filhos, netos e demais descendentes também. Não é mais uma opção ao administrador cuidar apenas do F, que seria a parte financeira. Há uma necessidade, portanto, muito mais ampla, que é vastamente coberta pelos nossos conteúdos. Aliás, esses 3 desafios são temas muito fortemente abordados ao longo dos 8 semestres de administração de empresas na Fundação Santo André. Também é um curso, por ser um curso de bacharelado, há uma necessidade de fazer um estágio, de se fazer um trabalho de conclusão de curso no semestre final, na reta final, ali, 7º e 8º semestres do curso, há atividades para que consolidem os conhecimentos adquiridos aí ao longo do curso, assim como atividades complementares de formação. O administrador precisa ter essa competência da visão holística, multidisciplinar e integradora de muitos temas. Ele precisa ter esse olhar genérico, ainda que ele opte por se especializar em 1 ou 2 temas daqueles que vimos agora há pouco. O administrador, ele é um investigador também. Ele precisa trabalhar com evidências para entender as causas das dificuldades pelas quais as empresas passam. Não adianta tratar apenas os efeitos, as consequências. Eles com certeza precisam ser solucionados, ou se a gente não tratar aquilo que gerou essas consequências, certamente elas irão se repetir. E essa competência investigativa, pautada por evidências e voltada ao desenvolvimento dos aspectos técnicos e comportamentais de quem está numa empresa, é fundamental. Somente entendendo as causas dos problemas podemos estabelecer objetivos coesos com o que a organização tem. A organização existe para quê? Qual é a sua missão? Onde ela quer chegar? Qual é a visão de futuro que ela tem? O como ela está hoje e por que ela está como está?
Isso é fundamental para o estabelecimento de metas, planos, priorizar atividades, atribuir responsabilidades às equipes, mobilizar e desenvolver pessoas. Não basta só chamar um grupo para esta tarefa, outro grupo para outra tarefa. É papel do administrador entender quais são as competências de quem o cerca e como alocar essas competências da melhor forma possível, ao mesmo tempo em que se desenvolve essas pessoas e se desenvolve a carreira dessas pessoas. As pessoas e as tecnologias, há uma necessidade de se compreender profundamente o potencial delas, assim como há uma necessidade cada vez mais clara de que o administrador precisa buscar a empatia e a boa negociação, promover o famoso ganha-ganha, promover aí concessões dentro do que é eticamente, legalmente permitido, gerindo os famosos conflitos. Se há um grupo de pessoas, em algum momento haverá algum tipo de desacordo, e é parte, sim, da nossa grade curricular abordar esse tipo de tema e apresentar a vocês melhores técnicas e as mais novas a respeito disso. Comunicação também é de ponto fundamental para o sucesso do administrador. Isso é bastante enfatizado aqui nas diversas disciplinas do curso. E eu gostaria de saber da plateia se vocês têm algum questionamento sobre a administração de empresas. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou prosseguir agora para duas outras carreiras bastante desenvolvidas para quem já tem uma ideia um pouco mais clara do que deseja fazer. Deseja estudar, deseja se desenvolver para atuar profissionalmente. A primeira delas é o curso de Tecnologia em Gestão Financeira. Note que, pelo tema, já há um direcionamento bastante claro. Diferente dos bacharelados que costumam durar os seus 8 semestres, o curso de tecnologia, qualquer deles, vai durar 2 anos, porque é uma formação bastante focada naquilo que aquele estudante precisa para, em um período de tempo reduzido, que é de 4 semestres, poder entender os fundamentos e aquilo que é essencial para o desempenho de uma determinada função, no caso aqui, as funções ligadas à gestão financeira. Quem atua nessa forma podem ser gestores, consultores, assistentes, analistas, mas veja, de áreas como especialidade em orçamento empresarial, especialidades em investimentos, seja dos ativos de uma empresa, seja do patrimônio daqueles que controlam ou que são donos de uma empresa, ou até mesmo um analista de investimentos de pessoas físicas. É um início de formação muito sólido para este tipo de atividade. Gestor financeiro, tecnólogo em gestão financeira, é capaz de produzir análises de riscos financeiros muito bem fundamentadas. Note que é bastante abrangente, não vai entrar no detalhe da contabilidade, mas vai aprofundar naquilo que é necessário para a sustentação da empresa como um todo e a sua competitividade frente a concorrentes. Gestão de contas, gestão de recursos, e quando eu falo de recursos aqui, estamos falando de matérias-primas, estamos falando de conhecimentos, de valores patrimoniais ou em dinheiro que uma empresa tenha. Há uma versatilidade ao tecnólogo em gestão financeira. Mas por quê? Porque a área de finanças é uma área bastante rica e que demanda especializações em determinados assuntos. O tecnólogo em gestão financeira, no curso da Fundação Santo André, vai sair com estes fundamentos bastante apurados e também com algumas competências que o mercado hoje toma como mínimo necessário.
A simultaneidade de demandas, a questão da identificação prévia de riscos para que se possa atuar preventivamente nos aspectos financeiros de uma empresa, também a adaptação de legislação e avanços tecnológicos, assim como o tecnólogo precisa constantemente ofertar a quem o emprega condições para boas decisões serem tomadas. Ele que vai reportar e criar uma série de relatórios de controles e indicadores que permitirão boas decisões no que se refere aos aspectos financeiros. O curso, como falei, ele tem 4 semestres, e apesar de não demandar estágio nem trabalho de conclusão, os alunos desenvolvem ao longo desses semestres projetos integrados, além de atividades complementares à formação, que torna o gestor financeiro formado pela Fundação Santo André uma formação mais humanizada, eu poderia dizer, porque, sim, quanto mais o cuidado com pessoas for praticado, mesmo em gestão financeira, melhor será reconhecido o talento daquele que exerce esse tipo de competência. E que outras competências os nossos cursos desenvolvem? Elaboração de indicadores para tomada de decisão, uma coleta e análise crítica dos dados. Será que os dados estão adequados, alinhados, estão coesos com aquilo que a empresa produz, para aí sim produzir esses materiais que vão facilitar a decisão de outros, seja o gestor da área ou até de outros gestores da empresa como um todo. O gestor financeiro, tecnólogo formado pela Fundação, ele tem uma necessidade ao longo do curso e vai ser suprida de entender sobre indicadores econômicos. Sim, indicadores externos fazem total diferença no sucesso da gestão financeira de uma empresa, então não poderia ser diferente. Será que os custos da empresa estão em dia? As fontes de financiamento para novos projetos, como avaliá-las? Esses também são temas tratados aqui no curso de gestão financeira, a gestão dos processos financeiros. O dia a dia está adequado? As automatizações que cada vez são mais presentes no mundo do trabalho estão sendo conduzidas da melhor forma? Essas são algumas das muitas competências aqui desenvolvidas no curso de gestão financeira, pessoal. E eu vou prosseguir para a nossa última área de hoje, que é a tecnologia em gestão de recursos humanos. Se há uma formação especialista na parte financeira, há também formações específicas para a gestão de recursos humanos. E não seria diferente aqui na Fundação Santo André, em oferecer um curso que prepare as pessoas para os fundamentos de controles, como folhas de pagamento mensal, admissão e desligamento de funcionários, organização de equipes, quais estão sobrecarregadas, quais estão com déficit de pessoal, precisando de contratações, como alinhar o perfil profissional para que aquele processo de recrutamento e seleção consiga captar profissionais do mercado alinhados com as diretrizes da empresa onde se trabalha, estruturar e apoiar outros gestores na hora de estabelecer um plano de cargos, planos salariais, planos de carreira, ou seja, planos para que as pessoas se desenvolvam dentro da empresa e possam ser promovidas, seja por promover por aumento de responsabilidades, por aumento de especificidade nas questões técnicas, ou mesmo aumento por algum valor mesmo. Vamos aumentar a faixa salarial daquele colaborador. Essas são algumas decisões que o tecnólogo se torna apto, uma vez fazendo os cursos aqui conosco na FSA. RH é um dos fatores que brilham hoje nas organizações. Cada vez fica mais claro, aliás, nos últimos 10, 15 anos, os gestores se aperceberam que o principal ativo das empresas são as pessoas. E, de alguma forma,
quem está atento a isso, tem uma parte que ainda deixa de lado, mas quem ficar atento, aproveita para desenvolver esse pessoal o melhor que pode, porque este realinhamento entre pessoas e organizações faz total diferença na hora da competitividade da empresa acontecer. Você desenvolver as pessoas, você se preocupar da forma mais genuína possível com elas, faz total diferença. Estamos num momento bastante conturbado da história da humanidade. Estamos aí em meio a uma pandemia e as transformações que o trabalho remoto trouxe não desaparecerão tão cedo, muito pelo contrário, cada vez mais frequentes são os estudos e as reportagens e as práticas das empresas em equilibrar trabalho remoto e trabalho presencial. Isso é um grande desafio para o profissional tecnólogo em gestão de RH. Cumprir metas de diversidade. Qual é a composição do seu quadro de funcionários? Mulheres, homens, as questões étnicas e raciais, as questões de credo, de gênero, todo esse equilíbrio que o assunto de diversidade demanda é outro desafio para o profissional de recursos humanos, visando aí uma visão mais equitativa das relações entre as pessoas, entre os profissionais e a inclusão dos grupos que estão aí alheios, que ainda não estão plenamente representados dentro de cada organização. Independente do porte, segmento de atuação, o profissional de recursos humanos, esse tecnólogo, é capaz de ajudar o gestor a tirar a dúvida representada aí na figura desta tela. Para que caminho seguir? Muito dessa tomada de decisão vem, sim, das boas iniciações, das boas contribuições do profissional de RH, que pode, aqui na Fundação Santo André, encontrar uma formação bastante humanística, bastante voltada aí a entender fundamentos de recrutamento e seleção, gestão de cargos e salários, folhas de pagamento, mas também treinamento e desenvolvimento, aplicação de avaliações de desempenho, estruturação desses planos, entender como equilibrar comportamentos individuais, comportamentos em grupo e o comportamento da organização entre si. Veja também que estes profissionais podem também apoiar e planejar e colocar para rodar programas de qualidade de vida no trabalho, cada vez mais valorizados nas empresas, cada vez mais praticados, para torná-las atrativas a quem deseja trabalhar. O profissional de recursos humanos também pode criar, sim, mecanismos para detectar e também providenciar contratação de novos colaboradores conforme as movimentações das organizações acontecem. É uma formação bastante rica nesses 4 semestres de curso, e as atividades complementares também fazem desse profissional alguém bastante preparado para encarar toda essa volatilidade de nosso mercado. Na Fundação Santo André, todos os cursos contam com atividades de extensão que permitem aos alunos estudar problemas reais das áreas para as quais eles estão se formando. São oferecidos mecanismos remotos e presenciais para mobilidade acadêmica, para que a pessoa possa complementar os seus estudos com organizações estudantis aí de fora do país. Todos os alunos podem e têm acesso ao pacote Microsoft 365, que vem com uma série de aplicativos vastamente utilizados nas empresas. Há uma série de ações constantes em prol da empregabilidade dos alunos, como, por exemplo, a Semana de Talentos, feiras, convênios institucionais com muitas empresas para oferta de emprego, ofertas de estágio, ofertas de atuação como trainee. Para os alunos interessados também em pesquisa, há uma série de programas que incentivam a iniciação científica e o despertar para esta área de pesquisa e ensino em todos os cursos da Fundação.
Para quem quiser saber mais detalhes sobre os cursos aqui apresentados hoje, pode colocar a câmera aí no QR Code ou acessar www.fsa.br/graduação, sem o cedilha e sem o tio, e vocês vão conseguir entender um pouco mais de quais são as nossas propostas pedagógicas para os cursos. De toda forma, já convido vocês também a se inscreverem no vestibular da Fundação, que está com inscrições abertas. Vocês podem tirar dúvidas com a gente pelo WhatsApp da Fundação, que está aí sinalizado, ou quem quiser conversar um pouco mais comigo sobre estes cursos, pode falar agora para o pessoal que está aqui ao vivo, ou então pode me escrever no mariana.marques@fsa.br. De antemão, quero agradecer aqui a atenção de todos e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento que vocês queiram. Eu tenho uma dúvida. Pois não, Gabriel? Eu tô matriculado já pro ano que vem em Ciências Contábeis. Parabéns! O meu pai é ex-aluno daí, se formou em Matemática. Eu tenho professores que foram ex-alunos, conheci vocês através dessas pessoas. Entendi. E minha tia é contadora. Olha, então em breve você vai estar conosco, Gabriel, que alegria. Pois é, ano que vem espero, né, estar aí, já tô matriculado, tudo certinho. E eu tenho uma dúvida. Minha tia disse que para você se tornar um contador, tem uma prova que você tem que fazer. Eu posso fazer essa prova no meio da faculdade ou eu faço quando eu termino ela? Quando se termina, para que você possa tirar a sua carteira no Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo, ou no Conselho Federal, que é o mais comum, o pessoal procurar as orientações aí do CFC, no final, porque eles vão avaliar o conhecimento, Gabriel, que você obteve ao longo de todo o curso, para poder te credenciar. E mesmo para emitir alguns pareceres e fazer a assinatura de alguns documentos contábeis, há uma necessidade, além da formação do bacharelado em ciências contábeis, há essa necessidade de cadastro nos conselhos da profissão. Ah, entendi. Mas nada te impede, se eu não me engano, funciona de forma similar ao Conselho Regional de Administração, que ao longo do curso os estudantes podem fazer uma filiação, não é obrigatório, é voluntário neste momento, para irem se ambientando com ou profissionais que já atuam na área. É uma outra forma que a gente acaba incentivando e orientando os alunos interessados. Agora, para o exercício de uma série de situações, por exemplo, se seu alvo é ser um controller como plano de carreira, você precisará passar nesta prova ao final do curso, ou às vezes um pouquinho depois disso, mas vai ser necessário ter esse registro ou a sua assinatura se torna inviabilizada por força de lei. Entendi. E para auditor é outra prova, né? São outras provas, depende do que você vai auditar. De que tipo de assunto vai se especializar. Às vezes, quem faz contabilidade também pode rumar pelas certificações que permite a pessoa atuar com produtos bancários ou produtos de investimento, ser um analista financeiro de investimentos. Há todo um caminho posterior, que aí cabe tanto para o pessoal de ADM, como para o pessoal contábil, e até mesmo para o tecnólogo em finanças, pode despertar o interesse em se desenvolver nesse aspecto. Mas nenhum deles seria para a assinatura de documentos contábeis. Aí precisa da ratificação aí do órgão federal, do Conselho Federal de Contabilidade. Entendi. Legal. O pessoal que está no chat querendo fazer mais alguma pergunta pelo texto, fiquem à vontade que eu estou conseguindo acompanhar. Ou também podem abrir o áudio, façam como o Gabriel. Pois não, professora Marina, pode falar. Eu vou
apenas fazer um comentário rápido, porque eu vou ter que deixar essa linda reunião, esse webinar. Na verdade, assim, em relação ao ESG, né, que você mencionou, essa é uma preocupação para todas as carreiras, na verdade, né? Não existe mais uma carreira que possa se dar ao luxo de vislumbrar apenas o lucro próprio de uma empresa, o maior tipo de investimento que ela faça e o maior retorno que ela tenha. Isso era uma palavra de ordem até a década de 60, talvez 70, né? A gente tem um manifesto de um economista, Milton Friedman, que brilhou em relação a isso. Ele fala descaradamente isso e é aplaudido, ganha o Nobel de Economia, né? Mas, na verdade, essa geração que está aí, do Gabriel, do Tomás e tantos outros, né? É uma geração que vai ter que entender, ou já nasceu entendendo, de repente, né, que o mundo mudou e que hoje palavras como lucro, fluxo contínuo em produção contínua, em visa lucro, são palavras de ultrapassagem muito nítida. E as palavras de ordem são sustentabilidade, né? É outro tipo de abordagem. E o meu toque final que eu daria para eles e para todos nós, né, é que o nosso currículo também mudou. Porque o nosso currículo vislumbrava o quê? A nossa formação, a nossa carreira, o que nós já fizemos e tal. Só que hoje, pessoal, o currículo do momento é esse que eu acabei de falar, claro, tem que ter tudo isso daí lá dentro, mas também tem que ter uma pegada, né, entre aspas, de trabalho voluntário. Então, assim, o que é que você faz pelo planeta sem nenhum tipo de cobrança? Né? Em que ONG você gostaria de atuar ou já atua? Ela é certificada? Dá para pôr isso no currículo? Né? Então, assim, quem tem essas qualificações de estar na realização de trabalhos voluntários ESG pelo planeta, sem nada em troca, pelo menos agora, enquanto é um novato, né, digamos assim, está começando a vida profissional, é muito bem visto nas empresas, seja de recursos humanos, ciências contábeis, publicidade, seja de qual for. O empregador vai olhar e dizer, poxa, esse garoto, ele faz voluntariado em tal casa de repouso, ou em tal creche, ou em tal ONG que preserva a natureza, ou aquela que faz adoção de animais abandonados. Ou seja, ele está preocupado com o planeta onde ele vive. Vou dar uma atenção especial para esse entrevistado. Então, pensem nisso quando vocês forem elaborar um currículo, mas não ponham nada para ficar bonito ou fazer uma impressão falsa sobre você. Não. Se você colocar que você faz trabalho voluntário, eles vão pedir um certificado. Então, realmente faça esse trabalho, porque isso, além de te engrandecer como ser humano, vai tornar o seu currículo muito brilhante. Essa é a minha observação aí a todos vocês. Sejam bem-vindos à FSA. Parabéns, Mariana. Muito obrigada as contribuições valiosíssimas da professora Marina aqui para todos nós, muito pertinentes. É nítida a mudança dos nossos currículos para essa formação mais abrangente, mais ciente da situação que vivemos. Foi-se o tempo em que a gente podia deixar de lado este tipo de assunto. Somos parte desse todo e contribuímos, sim, com a formação de jovens profissionais ligadíssimos, atentíssimos a esses assuntos. É a questão de sobrevivência nossa, não apenas da perenidade de empresas, é algo bastante mais amplo. Exatamente. Inclusive, eu estou escrevendo agora, enquanto eu falo com vocês, fazendo essa pluritarefa aí que a Mariana falou dos administradores, acho que se aplica também a todas as carreiras, mas, enfim, o consumidor mudou. Tudo mudou. O consumidor era um carneiro manso. O que a publicidade mandava ele comprava 2, 3, 4 cores diferentes e consumia de forma louca, né? Digamos assim. Hoje o consumidor derruba uma campanha.
Se ele entrar nas redes sociais e questionar a campanha ou o produto, se é que ele faz aquilo mesmo, e o produto não souber responder, ele está fadado ao ostracismo, à queda da campanha, à retirada do produto e tal. Ou seja, vocês lidarão com uma sociedade muito mais antenada, muito mais participativa e com preocupações ainda incipientes com o planeta. Então, isso precisa ficar gravado nos nossos corações. Certamente, certamente. Abraço em todos, pessoal. Boa noite. Eu vou me retirar porque eu tenho um meet agora, tá bom? Muito Sejam muito obrigada, bem-vindos. professora. Mariana, um grande abraço. Muito Parabéns por obrigada. tudo, viu? Tchau, Obrigada querida. mesmo. Até mais. E eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida ou para que a gente possa fazer o encerramento aqui do nosso webinar. Todo mundo satisfeito? Quero novamente agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Façam aí o clique no mensagem que acabou de aparecer no chat para que vocês possam emitir o certificado de vocês da participação em relação à atividade que vocês acabaram de assistir. A quem está vendo no gravado, muito obrigada pela atenção. E a vocês também que estão aqui conosco, meu sincero agradecimento. Pessoal, fico à disposição de vocês. Até a próxima. Muito obrigada, Tomás. Eu fico contente que tenha te esclarecido dúvidas.